Olá, oiê. Esperar aqui. Olha, tudo bem, gente? Boa noite. Chamando a Aline, que tá dando certo. Oiê, só as filósofas. Olá! E aí, Aline? Olá, tudo Tudo bom? bem, Tá me querida? ouvindo? Sim, eu tô te Consegue me ouvindo. ouvir? Tá Pô, baixo? vocês estão ouvindo? Eu tô ouvindo um pouquinho de eco. Vocês que estão assistindo estão vendo com eco? Estão ouvindo com eco ou sem? Bom, vamos. A gente pode começar, eu acho, devagar e ver se as pessoas estão ouvindo certinho ou não. Carmel tá aí, tá ouvindo a gente? Carmel sem eco, Sem Ronaldo eco, entrou. perfeito. Perfeito, todos chegando. É, bem, não sei, acho que me apresento, né? E apresento assim, quem somos nós, o que é isso que a gente está fazendo. Eu sou Juliane Leão, eu sou aluna de mestrado em filosofia na UERJ. E eu tô compondo com outras mulheres e filósofas na rede. Eu normalmente não faço live, eu normalmente faço as partes, né, de fazer as imagenzinhas para divulgar. Então, enfim, agora eu tô botando a minha cara no sol com a Aline maravilhosa, honra máxima. E nós, filósofos da rede, somos um grupo de filósofas que, buscando acolhimento e compartilhar questões, né, durante a quarentena, a gente resolveu criar esse espaço nas redes sociais, e aí a gente pensa junto, através da filosofia, isso de enfrentar pandemias, que é um dos temas que a Aline vai falar pra gente hoje, rindo aqui de nervoso, né? E o grupo, ele é constituído por professores da rede estadual, da rede federal, professoras universitárias e pessoas que não são professoras, tipo eu, que são alunas e estudantes de filosofia, né? Enfim, e é isso. Aline, você quer se apresentar, contar para todo mundo quem é você, o que você faz da Bom, vida? posso começar. Vocês têm certeza que está me ouvindo, né? Porque eu não estou tendo noção da altura do Eu tô te celular. ouvindo super A bem. pessoa não é acostumada a fazer live. Ah, então tá. Eu também não. Bom, então, em primeiro lugar, agradecer a Ju e o pessoal do Filósofos na Rede pelo convite. É Uhum. difícil falar, né, sobre essa situação no meio né, no calor do momento e tal, mas Sim. vamos tentar fazer algumas conexões sobre a questão Uhum. ambiental, né? Que, enfim, que acho que é a crise de maior longo prazo que a gente está em vias de enfrentar. Né? Quando É. acabar essa, a gente vai entrar em outra, mas enfim, deixa eu me apresentar primeiro. Eu sou graduada em comunicação pela UERJ, eu fiz mestrado e doutorado em filosofia na PUC Rio, com a Uhum. orientação da professora Débora Danovski. E agora eu estou fazendo um pós-doc no Colégio Brasileiro de Altos Estudos da UFRJ, também Uhum. questões ligadas à mudança climática. Né? Minha pesquisa é toda ligada a pensar o colapso ecológico, né? A gente vai falar um pouco disso, e esse conceito que é o antropoceno, as Uhum. repercussões filosóficas, políticas, enfim, que essa nova época geológica traz para a gente. Né? Então, eu estou também, além do pós-doc lá na UFRJ, eu também estou dando aula de filosofia da ciência na PUC. Então, estou sempre trabalhando com essas questões de é, pensar o colapso ecológico, pensar o papel da ciência, o papel da política, né? A questão das resistências também, que foi o tema da minha tese. Né? E essa Uhum. questão também da divulgação científica, que está cada vez muito presente. Acho que imagino que a gente vai falar um pouco sobre isso também, né? Do papel da ciência, como nos ajudar a sair de alguns problemas, né? Enfim. Uhum. Sim, sim. E você podia começar então explicando o título, né? Porque o título que você sugeriu foi Bem-vindos ao Antropoceno, né? Pandemias e desastres. E, e aí eu queria que você explicasse primeiro o que é antropoceno, né? E por que faz sentido tratar de desastres e pandemias enquanto acontecimentos relacionados ao antropoceno. Tá bom. Bom, eu tô vendo até que na live tem os cientistas acompanhando a gente, eu vi o Alexandre aqui, e a pessoa, não sou cientista, vou falar então do antropoceno da perspectiva mais de uma filósofa lendo o antropoceno, Uhum. né? Uhum. Mas a definição de antropoceno, a mais corrente, é de que é uma proposição de uma nova época geológica, na Uhum. qual a atividade humana se tornou a força dominante das transformações e das dinâmicas ecológicas do planeta. Né? E aí tem Uhum. toda uma discussão sobre o nome antropoceno, enfim, se seria a atividade humana ou seria o capitalismo, né? Então seria o Uhum. capitaloceno, seria o Uhum. euroceno, seria a Europa, angloceno, né? Enfim, tem toda uma discussão sobre isso, mas a questão é que essa proposição foi feita em 2000, Uhum. porque
percebeu-se, os cientistas começaram a perceber que a magnitude das transformações decorrentes do modo de vida industrial, né, dos impactos da corrida espacial, da corrida nuclear, enfim, sobretudo a partir da Revolução Industrial, né, mas com mais intensidade no período do pós-guerra e talvez ainda mais intensidade depois dos anos 90, que é uma coisa interessante para a gente conversar depois sobre o negacionismo, né? Como é que conforme quanto mais confiança, quanto mais certeza a gente tem do problema, a gente mais seguiu emitindo dióxido de carbono para a atmosfera. Então, essa é uma questão, enfim, para a gente pensar. Mas então o antropoceno ele vem de alguma forma substituir aquela época geológica que a gente aprendeu no colégio, né? Que a gente vivia na era cenozoica, período quaternário, né? A época do antropoceno. O holoceno era a época que vinha durando nos últimos 11 mil anos, que sucedeu, né? Que veio depois da última glaciação da Terra, foi a época em que o Homo sapiens se tornou a espécie dominante, e foi uma época em que a civilização, como a gente conhece hoje, a ideia de escrita, agricultura, deixamos de ser caçadores-coletores para nos estabelecer em cidades e tal. Foi a época em que isso começou a florescer, né? Então, a gente contou aí por uns 11 mil anos com uma temperatura muito amena e incrivelmente estável, né? Uma variação muito pequena de temperatura, possivelmente de meio grau para cima e para baixo nesse período todo. Então, a gente contou com uma estabilidade muito grande que favoreceu muito uma diversidade, não só cultural nossa, né? Em termos de desenvolvimento da história, da cultura, mas também das outras espécies. Esse era o Holoceno. Só que acontece que é isso. Então, justamente depois da Revolução Industrial, a gente começou a queimar combustíveis fósseis, né, para a expansão das liberdades humanas, digamos assim. Sobretudo o período do pós-guerra, o período que foi chamado pelos cientistas de a grande aceleração. Então, só para, desculpa te interromper, só para ficar claro, seriam 11 mil anos, esses 11 mil anos teriam acabado, essa era geológica anterior, acabado na Revolução Industrial, então, século XVIII, assim. Pois é, essa é uma discussão a respeito de quando é que teria começado o antropoceno, porque apesar de ter sido proposto há 20 anos já, foi em 2000, os geólogos ainda não chegaram a um acordo se realmente a gente pode usar. Enfim, tem toda uma discussão técnica mesmo de pensar quais são os marcadores para definir o que é uma nova época geológica ou não. Então, havia alguns candidatos, digamos assim. Alguns diziam que seria, inclusive, poderia ser a Revolução Industrial, poderia ser o período do pós-guerra, poderia ser, inclusive, a chegada a invasão, né, da América, a chegada dos europeus aqui na América, que isso provocou também uma mudança gigante na atmosfera, enfim, no volume de CO2 na atmosfera e tal. Mas o candidato mais cotado é o período do pós-guerra mesmo, depois da Segunda Guerra Industrial, que a gente teve todos os gráficos 45. indicadores sociais. Não, eu só falei, então 45, falando sozinha aqui, tipo. Isso, 45. Pois é, todos os dados quando você observa os dados de transformação social dessa época para cá, eles, não sei se eu vou saber desenhar, eles fazem um hockey stick, né? Eles vão andando, vindo mais ou menos lineares, né? Até 1700, 1850, 1900, chega a 1950, todos eles fazem assim. Todos os gráficos. Seja no que diz respeito a crescimento do PIB, crescimento populacional, até o rebatimento disso nas consequências ambientais, né? Aumento do dióxido de carbono, aumento de, enfim, depressão do atmosfera. Estou esquecendo os nomes técnicos, mas enfim. Sim, mas aumento de atividade humana gerando impactos, né, que independem de, sei lá, da natureza, né, e da maneira com que a natureza... Exatamente. E aí... a evidência mais clara as questões humanas que estão influenciando esses processos ecológicos, né? Então, foi a partir dessa constatação que, inclusive, veio, né, o crescente do movimento ambientalista, que começa a aparecer na década de 60, quando essas coisas começam a ficar um pouco mais claras, né? E aí, mais incrivelmente, foi depois da década de 80, quando a questão do clima começou a ser... os cientistas começaram a falar, olha, temos mais confiança de que realmente está aquecendo, nós temos que começar a reduzir as emissões, toda a discussão Kyoto, né, protocolo de Kyoto, né, os encontros das COPs, tudo começou a acontecer, e incrivelmente nesse período as emissões continuaram aumentando, aumentaram, não foi pouco não. Então, a gente está numa situação muito complicada, porque o que está acontecendo é que a magnitude desses impactos
está levando a gente para uma era de incerteza. A gente está entrando num momento em que as transformações ecológicas estão acontecendo numa rapidez, numa velocidade, numa escala tão grande que não está dando tempo nem para as espécies se adaptarem, para a gente entender o que está acontecendo, para os cientistas acompanharem. Então, a gente está realmente entrando numa era de incertezas, que é o que, voltando então ao link com o tema, né, da nossa conversa aqui hoje, é o que abre cada vez mais possibilidades de desastres, de pandemias, porque a gente está realmente adentrando um mundo completamente novo, muito diferente do mundo que a gente vinha habitando por 11 mil anos. Né? Sim, então, sim. por exemplo, para a gente ter uma ideia, você pode me cortando, tá, Jô? Não vou falar Tá, não. Porque você estava falando dos desastres e das pandemias, né? Eu acho que, assim, desastres a gente pode pensar essas queimadas que aconteceram aqui. Você, no texto, a Aline me mandou um texto dela que vai sair ainda, que não saiu, mas em que ela menciona as queimadas da Austrália, né? Minha irmã mora na Austrália, então, assim, eu ouvi os relatos dela de perto sobre como tinha poeira na casa dela. Enfim, é claro que isso é uma coisa ínfima se você pensar nas imagens que a gente viu, mas o fato de ter uma pessoa me falando, olha, tem poeira na minha casa de queimadas bizarras que estão matando 1 bilhão de animais. Então, acho que desastres a gente pode... É bem difícil falar sobre isso, assim, falando aqui com você está mais acostumada a falar sobre isso, mas assim, é muito bizarro a gente ter palavras para dar conta do que são essas duas coisas, né? Os incêndios da Amazônia e o que aconteceu na Austrália, enfim. E aí, em que medida se você pudesse falar um pouco mais sobre isso, sobre a medida em que você faz esse link entre esses desastres e a pandemia, ou esses desastres e o antropoceno? Sim, isso que você falou primeiro antes sobre é difícil de dar conta, e realmente é difícil de dar conta, porque desastre, pandemia já aconteceu antes, fora do antropoceno, né? Assim, o Rio de Janeiro está suscetível a enchente, a Austrália suscetível a incêndios, né? Por muito tempo. Então, isso inclui uma das coisas, inclusive, a dificuldade de estabelecer, de atribuir exatamente a mudança climática, o que seria natural e o que é contribuição humana, ela ajuda, inclusive, as pessoas a ficarem meio confusas. Mas espera aí, será que é bem isso mesmo? Né? A gente não tem muito material para entender bem isso que está acontecendo, né? Porque o que acontece agora na Austrália é que o mega incêndio que a gente viu agora em dezembro, ele foi considerado... os cientistas atribuíram diretamente a questão climática, a questão da mudança climática, porque sim, a Austrália já tem uma suscetibilidade, mas o tamanho do incêndio, combinado à seca, durava 2 anos na Austrália, não chovia direito havia 2 anos, e aí umas rajadas de vento, que são uma espécie de uns ciclones que também não são normais, considerando a série histórica, né? São normais de acontecer, mas não nessa intensidade. Então, é uma questão realmente de não é necessariamente que tudo mudou, é que as coisas estão mudando muito rápido e coisas que pareciam as mesmas não são mais. Né? Então, tem essa questão. E tem um outro aspecto que é muito importante para a gente pensar, porque a gente está acostumado com a ideia de degradação ambiental, né? E o Holoceno foi cheio de degradação ambiental, teve extinção, teve uma série de processos mesmo de poluição, de desmatamento, enfim. Mas a questão é que o que acontecia é que eles ficavam circunscritos dentro de um ecossistema. Né? Então, eu sabia que se eu queimasse uma floresta, dentro, né, eu sofreria as consequências, eu respiraria aquele ar, né, com partículas, né, eu veria mata. O que está acontecendo agora é que parece que a gente ultrapassou as barreiras de ecossistemas. Então, as emissões aqui do Rio de Janeiro estão afetando o Alasca. Essa que é a questão do global, do aquecimento global, né? Se existe um universal hoje que a gente pode pensar, é esse tipo de universal que é como se fosse um universal negativo, né? Até um historiador fala muito sobre isso, um universal negativo. Porque não está mais circunscrito, não é mais o mesmo tipo de degradação ambiental, apesar de elas ainda existirem e coexistirem com esse outro problema, né? Então, acho que a questão é essa, que o tipo de transformação que a gente está fazendo na Terra, enfim, não somos todos os humanos, mas o tipo de transformação que a gente está testando, é importante marcar isso, né? Não são todos os humanos, não são todos os animais, não são todos os coletivos. Mas o capitalismo, a gente, enquanto, de certa forma, né, partes desse Ocidente, por mais mequetrefe que seja a nossa parte nesse Ocidente, aqui, pensando enquanto sul global, né? Eu acho que, sim, que faz sentido a gente pensar, falar esse a gente, se distanciar ao mesmo tempo, né? Exatamente. Estamos todos, em alguma medida, implicados, mesmo que não sejamos responsáveis da mesma forma, né? Mas sim, é o nosso modo de vida. Né? E é isso, a gente está sujeito então é isso. O capitalismo se expande, vai avançando as fronteiras agrícolas, então ele vai entrando em contato com áreas silvestres, né, selvagens, que não tinham ainda, né, vai antropizando áreas selvagens,
Nesse processo, você vai entrando em contato com animais com quais a gente não convivia, com vírus com que a gente não convivia, enfim. Então, a gente vai ficando completamente mais suscetível sem conseguir parar. A gente vai andando e vai passando por cima das possíveis consequências, né? Então, essa que E é aí o a gente, e aí problema a do gente, antropoceno. e aí a gente chega aqui onde a gente está, né? Nessa crise em que a gente está em casa e com medo de visitar, sei lá, a família e abraçar amigos e, né, a gente chega nesse lugar em que a gente Pois é, está. tantos sonhos né, de dominar o mundo, enfim, de submeter a natureza, de dominar colonizar outros planetas, a gente está aqui dentro de casa falando na cara Conversando com um celular aqui. E... que é o que infelizmente está dando para fazer, né? Sim, sim. Mas acho importante a Essa gente. que é a questão, né? E é importante a gente estar aqui também tentando manter algum tipo de aproximação no meio desse isolamento, né? Eu Claro, queria que você falasse um pouquinho sobre o vírus, né? Você usa a imagem do vírus enquanto algo que é capaz de mostrar certos limites, né, da modernidade. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da imagem do vírus. Essa modernidade pensada, né, como pensada no Ocidente, pensada e como uma ação, não só pensada, mas como uma ação do Ocidente, né? sim, sim. A Ju está se referindo a um texto que eu escrevi recentemente, que ainda vai sair, em que o texto era para discutir esse problema da divisão natureza, cultura, enfim, que é uma coisa muito já retomada por alguns antropólogos, principalmente o Bruno Latour, para pensar essa questão não só da questão ecológica, o fim da modernidade de alguma forma, né? A modernidade para o Latour e para outros pensadores também se baseava nessa distinção muito bem estabelecida entre o que são os seres naturais, né? O que é meramente natureza inerte, que está aí em última instância só para nos servir, né? Enquanto recursos, e uma humanidade só ela dotada de agência, só ela dotada de intencionalidade, né? Só ser uma sociabilidade restrita a humanos. Né? E o que a gente começa a ver com a crise ecológica é que se a gente continuar acreditando que a sociabilidade está restrita somente a humanos, a gente vai pro beleléu junto com o mundo. Né? Porque, no fim das contas, a gente vê que para a gente sobreviver, a gente vai ter que aprender a negociar com o vírus, a gente vai ter que aprender a negociar com dióxido de carbono. Né? Sim. São entidades políticas que exercem um efeito gigante sobre a gente, né? Modificam nossos comportamentos, modificam nossas regras de convivência, e a gente vai ter que começar a atentar para esses agentes que até então eram considerados mera matéria, mera coisa inerte, né? Mero pano de fundo. E o que me interessa muito nessa discussão, né, se você abole a diferença, né, entre natureza e cultura, o que você mantém, né? Você mantém tudo é natureza, tudo é cultura. É uma pergunta que eu acho que fica aí pra gente, né, da filosofia, né? Se não tem mais a diferença entre natureza e cultura, pelo menos para mim, dizer que tudo é natureza é muito problemático, porque você está exatamente extrapolando essa questão do universal, que você já problematizou no que você estava dizendo. E eu chamo um pouquinho aqui uma imagem que o Ailton Krenak convoca no texto dele, né, no Ideias para Adiar o Fim do Mundo, de que ele não faz parte dessa humanidade, né? Ele constrói um pouco o que seria essa humanidade e ele olha para esse conceito e fala, não, eu não faço parte dessa humanidade com H maiúsculo, eu faço outra coisa, né? Eu sou outra coisa. E eu acho que aí tá aí um dos pontos, né? De que cai a ideia de universal, de certa forma, né? Não sei se você Acho que concorda. cai várias dicotomias e vários fundações, né, da modernidade. Então, cai sim essa divisão natureza-cultura, porque agora a gente vê que nós vivemos em sociedade com não humanos também, né? Estamos cercados de projetos de mundo, né? A Donna Haraway, na verdade, até a Anna Tsing, uma antropóloga, que fala isso. Estamos cercados de projetos de mundificação humanos e não humanos, né? Os humanos estão aqui, né? A modernidade está aqui com seu projetinho em direção ao progresso, mas assim, um monte de outros seres estão aqui fazendo o mundo, agindo sobre a gente, sendo agidos, e é com isso que o mundo é feito. Né? Então, é uma imagem muito mais interessante para pensar a relação do mundo, como é que a fábrica, né, o tecido do mundo é fabricado, é produzido, do que só essa mera distinção natureza de um lado, né? Outras distinções também caem, né? A própria distinção... Você falou da Donna Haraway, estamos aqui ciborgues, né? Tipo, isso aqui faz praticamente parte, eu que estou trabalhando com coisas online, isso aqui faz praticamente parte é uma prótese mesmo, vira uma espécie de ciborga, né, Juliane? Exatamente, não faz sentido esses purismos, né? Não faz. A gente faz sentido do mundo, tem sentido do mundo pelas todas as mediações que a gente vai conseguindo estabelecer, seja com objetos técnicos, seja com plantas, seja com animais, seja com entre nós. Então, assim,
É um pensamento muito mais horizontalizado, digamos assim, né? E tentando entender as conexões. Nem todas as conexões são boas. E é uma questão que você falou da humanidade, né? Não necessariamente essa humanidade que se pensa a nós, né? Nós pertencemos a ela por né, partilharmos uma mesma espécie. Politicamente não é bem assim, né? Não, eu não me sinto na mesma humanidade, por exemplo, que o Bolsonaro. Então, eu acho que né? E, inclusive, tem uma ideia muito interessante do Latour, que ele, para pensar essa questão do antropoceno, né, e do Holoceno, ele pensa uma guerra dos mundos mesmo. Né? A ideia de uma humanidade única, universal, como o Krenak fala, eu não faço parte disso. Né? Ele pensa que existem os humanos, né, aqueles que acham ainda que estão vivendo no Holoceno, que a natureza é meramente recursos, são aí mais petróleo, mais mineração, acaba com o isolamento, entendeu? É a galera que acha do business as usual, né, um delírio de mundo que não corresponde à realidade. É só uma imposição, uma convicção interna deles sobre o mundo. E, por outro lado, e eu acho que aí a gente já pode... Pode concluir. Posso? O que o Latour vai chamar de terranos... Então, tá dando um delay aqui. Mas o que você estava falando... Então, tem de um lado os humanos e de outro lado os terranos, que o Latour vai chamar, ou terrestres. Que são aqueles que, então, vão entender que a gente está vivendo no antropoceno e que a relação que a gente tem que ter com essas redes de humanos não humanos é de cuidado, de atenção, porque essa rede é frágil, ela pode se desestabilizar. Né? Então, várias dicotomias que essa figura do vírus ajuda a gente a... Porque, na verdade, a coisa do vírus vem muito da Elizabeth Povinelli, que é uma filósofa e antropóloga, que ela pensa que o nosso momento atual do antropoceno pode ser pensado por algumas imagens, figuras conceituais. Uma delas é o vírus. Por quê? Porque agora a gente está vendo a distinção entre vida e não vida muito frágil. Né? Muito rapidamente a vida pode deixar de ser vida. Né? Muito rapidamente a gente pode ter milhões de mortes, né? Ou a gente pode ver uma área que era cheia de vida virar um deserto, enfim. Então, essa distinção entre vida e não vida também é uma distinção que está muito presente no antropoceno, e que o vírus é uma imagem que ajuda a gente a entender o espírito do tempo, sabe? É como se o vírus nasce como essa figura que acaba com certos dualismos, né? As coisas ali estão sempre... Sim, eu acho que o que você fala tem uma polissemia muito, muito dura também de agora, né? Porque apesar de você estar falando em termos conceituais, a diferença que o vírus mostra entre a vida e não vida, também tem a questão desse real que a gente está encarando, de que, de fato, a nossa vida pode se transformar numa não vida a qualquer momento. Enfim, isso é a minha paranoia, talvez. Mas para a gente fazer... É a paranoia de todo mundo, inclusive, que estuda colapso psicológico. E todo mundo que não está no negacionismo, né? Eu acho que aí a gente faz a ponte com a próxima questão. Exato. Que já que você mencionou que você não é da mesma humanidade que o Bolsonaro, porque o Bolsonaro é dessa humanidade negacionista, né? E aí eu estava pensando nessa questão, tem uma proximidade, né, entre esses negacionistas do vírus, né, com esses protestos bizarros para que voltem as atividades. Hoje saíram umas imagens, não sei se elas saíram hoje ou se eu só as vi hoje, mas de uns protestos nos Estados Unidos, né, tipo os que a gente tem visto aqui, da carreata que teve em frente a um hospital em São Paulo, e protestos de pessoas... Aqui em frente à sua casa? Aí em frente à sua casa rolou? Passou, horrível. Nossa. Então, essas carreatas... E esse dos Estados Unidos, o que eu queria chamar a atenção pela imagem é porque tem uns enfermeiros parados, assim. Tipo, a galera com a máscara, com um equipamento, né? Com o aventalzinho, não sei o nome, de hospital, que chama de scrubs, né? Fazendo um processo de protesto. É uma imagem muito forte. Você vê... os enfermeiros profissionais de saúde ali, né, com uma espécie de representação dessa barreira ao vírus e a barreira também aos negacionistas, né, e aí, enfim, mas essa imagem me chamou muita atenção, então estou trazendo, mas a ideia que eu estava querendo que você falasse um pouquinho é sobre essa proximidade entre os negacionistas do vírus e os negacionistas das mudanças climáticas, né? E eu queria perguntar se você consegue ver alguma estratégia para enfrentar esse discurso, porque parece que o recurso à ciência não faz sentido, porque parece que entra por aqui e sai por aqui. A gente está falando de pessoas que são terraplanistas, às vezes. Então, em que medida o recurso à ciência faz sentido, se você vê alguma estratégia para enfrentar esses discursos? Pois é, o negacionismo é uma coisa meio interessante, porque ao mesmo tempo que ele me fascina por um fenômeno, né? Como é que pode, né? Ele é horrível, né? Você tem vontade. Ontem eles passaram aqui na frente, eu fiquei gritando, chamando de canalha, coisa pior, né? Então, assim, tem uma coisa ali de uma falta de uma realidade, né? Então, por isso que eu citei a Donna Haraway falando, né? Quando ela fala sobre pós-verdade, numa entrevista dela recente, a gente podia pensar até sobre os negacionismos também. Ela fala, não se trata de uma preocupação com o mundo ou interesse no mundo, se trata de uma meras convicções internas. É como se
quisesse simplesmente fazer o mundo ser exatamente como eles imaginam, né? Então é isso, um mundo em que controle, um mundo em que eu vou querer, não vou interromper a atividade econômica simplesmente porque eu quero, né? Porque eu quero e eu vou inventar, né? fazer de conta que esse vírus ou não existe ou é algo menor. Ou é uma Então, gripezinha e você tem histórico de atleta. exatamente. Então, assim, tem umas questões aí que são, eu acho que, né, se não fossem tão graves, seriam só interessantes, né? Que elas são interessantes e são graves. Porque, ao mesmo tempo, tem essa questão do negação, em alguma medida. Será que a gente também não nega quando a gente acha que vai voltar para um normal? Será que isso não é um tipo de Sim, negação? Será que não é um tipo sim. de negação a gente estar vivendo as nossas vidas todo dia, sabendo o que está acontecendo? E ir para a universidade, ir para trabalhar, enfim. Mas aí eu acho que tem duas coisas, né? Tem uma coisa que é uma negação, que é um mecanismo psíquico de realmente proteger, né? Porque, né, se a gente viver como se tudo tivesse perdido, a gente não faria nada. E aí a negação como uma coisa da vida mesmo, como uma espécie de pulsão de vida, não sei. E outra coisa é essa negação fascista, não sei se a gente pode chamar assim, né? Calhou, é mal intencionada, né? Pois Não é. sei. Mas é isso. Às vezes não é simples quando essas coisas começam e quando elas acabam. Por exemplo, eu acredito realmente que o Trump acha que não existe mudança climática porque ele tem um tio cientista e a ciência está no sangue dele. Eu acho que realmente ele é capaz de acreditar nessa burrice, entendeu? Eu acho realmente que ele é. Eu acho que não sei se ele teria cara de pau de mentir, assim, sabe? Só por mentir. Eu acho que tem justamente o fascínio, eu acho que tem essa dimensão de tanto eu acreditar, para mim vai virar verdade, sabe? Eu acho que é essa que é Eu a. acho que isso tem muitas camadas, tem também. Acho que tem muitas camadas de sentido aí que é difícil dar conta, né? Mas é um problema E tem um que. impacto, né, gigantesco, né? Porque a gente está, então, vivendo uma situação da ciência, enquanto a ciência está tendo uma chance agora com a pandemia de se recolocar, né, como uma parceira, uma Uhum, aliada importante da sociedade, né, depois de muito tempo, né, justamente terraplanismos, né, quem sabe a ciência poderia uhum, até sair dessa situação com um pouco mais de credibilidade, mas ao mesmo tempo eu acho que uhum. não conviria a ciência tentar resgatar essa legitimidade, essa credibilidade com os mesmos termos de antes, Sim. pressupondo que ela está acima da política, que ela é Uhum, neutra, não cola mais. Ninguém acredita mais nisso. Então, acho que o caminho para a gente conseguir pensar como enfrentar esses negacionistas de um jeito sem recorrer aos fascismos e colonialismos de antes, né? Porque a gente uhum. também sabe que a ciência foi usada, foi Sim. reivindicada para desqualificar outros saberes, povos indígenas, enfim. A gente sabe muito bem que a ciência não é, né? Não se trata de santidade aqui, né? Então E é não isso, se como é que a trata de gente vai... redenção também, né? Não se trata de Exato, santidade e exatamente. redenção, né? A ciência tem sua Então, como é que a história gente ali, vai habitar esse próxima. lugar? Sim, a ciência tem sua história próxima a discursos que a gente quer se afastar de, né? Próxima, não sei, aos testes, como os testes são feitos e aos testes que foram feitos durante o período nazista. A ciência tem esse passado, então eu concordo com você que é muito importante que a gente, de certa forma, reformule, e não existe voltar ao antes, né? Não existe voltar aos mesmos mecanismos estabilizadores e com potencial de dominação e universais de antes, né? Eu acho que se trata um pouco Exatamente. disso. É, mas aí fica o desafio, né? Se alguém tiver uma questão e quiser Ficar nesse colocar. lugar aí, né? Pensar justamente os modos de produção de verdade, de conhecimento, né? Uhum, Não são todos determinados pela ciência, então outros povos, né? Outras formas de produzir conhecimento, produzir verdade sobre o mundo, elas coexistem, mas ao mesmo tempo uhum. não é qualquer coisa, não é um relativismo. Né? Então tem Sim. esse cuidado que a gente tem que estar, eu acho, sempre atento, né? Porque não é qualquer coisa, não é um realismo científico, mas ao mesmo tempo, né? Não é um relativismo tudo vale, então, né? Mamadeira de piroca e vírus se você quiser, não é nada disso, né? A Marilena está perguntando se não seria o momento de resgatar essa legitimidade pela valorização e divulgação da ciência. O que você acha? Você falou. Eu acho, mas aí volta aquela questão, né? Uhum, Que tipo de divulgação científica a gente está interessado em fazer? Inclusive, é o tema do uhum, meu pós-doc atual lá com a Tati Rock no uhum, CBAE, né? Na uhum, UFRJ. Né? Porque o tipo de divulgação científica que até hoje é praticado, ele ainda diz respeito a uma ciência que se coloca como neutra, como enunciadora da verdade. uhum, Né? Então, ela simplesmente informa a sociedade leiga uhum, sobre aquilo que é, deixa eu te passar aqui a verdade sobre o mundo. Quando, na verdade, existem outras formas de produzir verdade. O senso comum produz um tipo de verdade também, não da mesma uhum. ordem. Então, é esse tipo de complexificação que a ciência, de alguma forma, tem que ajudar a produzir. Né? Então, eu Sim. acho que sim, divulgação científica, mas acho que talvez mais uma mediação científica, digamos assim, né? A ciência a divulgação científica como uma forma de fazer os interesses, as preocupações,
os desejos da sociedade também serem considerados na prática científica, do que simplesmente ensinar para a sociedade como é que a ciência funciona, né? Sim, Não sim. tem mais, né? Uma ciência menos colonial, é isso que você, estou entendendo que você está Isso. advogando por uma ciência menos colonial. Exatamente. Menos colonial e mais influenciada, inclusive, por outros modos de produção de verdade, que não sejam necessariamente científicos, como as indígenas, né? Sim, sim, como a Vivian está apontando aqui, conhecimentos tradicionais dos territórios produzem verdade. Produzem verdade Exatamente. desse lugar não colonial, desse lugar, até às vezes decolonial. Inclusive, uma das perguntas que eu estava querendo colocar para você, chamando outra vez, né, o texto do Ailton Krenak, que ele fala como os rios e as montanhas, né, eles aparecem para os Krenak enquanto parentes, e chamar uma das reflexões que o Davi Copenau levanta no livro dele, A Queda do Céu. Tô terminando de ler esse livro, tem sido uma leitura incrível, e ele fala sobre, ele caracteriza, né, brancos ou os napera, que é a caracterização dele para o Ocidente como um todo, como o povo da mercadoria, e isso, tipo, eu acho que, bem, né, diz muito. E aí, problematizar isso, né? Quando algumas metáforas pegam a humanidade e dizem que a humanidade é um vírus, eu acho que eles mantêm isso que é uma humanidade, né? Eles mantêm esse universal que a gente já está criticando, que existe uma humanidade, ou eles apagam, de certa forma, esses outros modos de vida que você está trazendo, né, para a discussão. Que tem outra relação com essa coisa que a modernidade chamou de natureza, né? Com uma outra relação com o mundo, né? E aí o desequilíbrio seria, de certa forma, algo que está na conta do Ocidente, né? E algo que... Não sei se você poderia falar um pouquinho mais do que isso e falar sobre como a gente afasta essa defesa de uma pauta comprometida com uma pauta ambiental, né? Uma pauta comprometida com isso que a gente chama de pauta ambiental. Como a gente separa um comprometimento com essa pauta sem cair em ecofascismos, né? E aí eu lembro daquelas fake news que apareceram dos golfinhos há um mês atrás, quase, dos golfinhos em Veneza. E aí você vê duas imagens sobrepostas de uma maneira muito estranha, que são caminhões com corpos e pessoas comemorando golfinhos, sem ser especista aqui também, mas tentando problematizar, né, coisas que podem ser potencialmente complicadas, né? Não sei se você poderia falar um pouco sobre isso, um pouco sobre esses ecofascismos, um pouco sobre o que você pensa em relação a isso, ou o que a sua pesquisa te informou em relação a isso. Não, eu acho que uma das muitas implicações dessa divisão natureza-cultura, ou mesmo entre vida e não vida, é justamente essa desqualificação da maneira como outros povos veem esses outros seres, esses seres naturais, como algo como meros recursos, como algo simplesmente aí dado para a nossa exploração. Então, nesse sentido, a humanidade ela está longe de ser um conceito unificador, na verdade, né? Então, a humanidade, para você fazer parte dessa humanidade, você tem que abrir mão de considerar as montanhas como seres, não necessariamente irmãos, mas vivos ou divindades, ou enfim, né? Como tendo um papel social no seu meio. Né? Se essa é a condição de ser humanidade, a gente vai estar em guerra, porque a gente não vai abrir mão, né? Inclusive, cada vez mais, temos que nos reconhecer mais próximos desses outros povos do que na modernidade, porque é o que a crise ecológica está colocando para a gente em questão de uma vez por todas. Né? Somos todos, mais que nunca, índios, né? Porque somos todos sujeitos e vulneráveis. Atentos e vulneráveis a um mundo que age e age sobre a gente, sobre o que nós agimos também, que nós vamos sentir as repercussões dessas ações em cadeia. Né? Então, nesse sentido, é importante que a gente, então, de alguma forma, consiga superar essas divisões de natureza e cultura, inclusive porque elas são, eu acho, em grande parte, responsáveis por esses ecofascismos. É como se as pessoas tivessem que tomar partido pela natureza contra a humanidade. Então, se você cria uma ideia, uma abstração, um ressentimento abstrato, né? Porque assim, essas pessoas parecem demonstrar um ressentimento mesmo. Tem mais a que acabar mesmo, vem meteoro. Como se elas não fossem realmente impactadas. É uma abstração, porque ninguém quer, não está preocupado com a própria vida. Isso é uma abstração. Você só faz isso quando você cria uma distância que eu acho que não é muito sincera. Eu acho que é simplesmente um recurso... o Gunther Anders chama isso de paralogismo da sensação. Quando você é confrontado com uma ameaça, você imediatamente faz uma abstração para bem longe, faz uma projeção gigantesca. Vamos todos morrer mesmo. Vem meteoro. No fim das contas vai ter entropia. Que aí você pula, né?
você deixa de fazer o que a dona Haraway sugere, que é o stay with the trouble, né? Você deixa de ficar com o problema. Você resolve ele muito rapidamente. Né? Então, acho que passa, esse ecofacismo é um pouco dessa coisa, desse ressentimento abstrato, e um pouco uma ideia dessa natureza tomada como uma divindade também, um resquício de cristianismo, uma natureza divina que coordena tudo, que é sábia, que ela é sábia, e ela vai então nos expulsar porque nós somos uma peste, um vírus. Né? Então, eu acho que é um pensamento super perigoso, nada criativo, porque está retomando o pior do cristianismo, de um criacionismo, no fim das contas, porque é uma ideia, né, de um Deus que colocou as coisas aí. De uma queda. Exatamente, que não se importa com as consequências, quando na verdade é exatamente o oposto. A gente tem que querer desenvolver um pensamento preocupado com as consequências, com as contingências, né? Os efeitos das ações humanas e não humanas umas sobre as outras. Então, eu acho que o ecofascismo vem um pouco é um pouco de um mal entendimento bem do que está acontecendo, e um pouco de um ressentimento também, sabe? Eu acho muito triste. A Vivian colocou uma questão aqui sobre como a gente vê o resgate do iluminismo nesse momento, considerando as contradições e colonialidade do iluminismo. Eu acho que isso passa um pouco pelo que a gente tem falado, né, do universal, que você está trazendo também. Alguém comentou aqui na frente que eu achei interessante sobre apresentar as controvérsias como parte da própria ciência, justamente. Acho que o Latour fala muito, a gente tem que abrir a caixa preta da ciência. Essa confiança é conquistada por uma infalibilidade da ciência, mas para mostrar que a ciência, sim, ela procede por tentativa e erro, mas ela procede criando mecanismos de autoverificação e de autocorreção que vão tornando esses dados confiáveis. Não quer dizer que são, às vezes, os únicos dados possíveis de pensar o mundo, podemos pensar com outros dados também, mas a confiabilidade da ciência decorre dessa rede gigantesca e robusta, né, que envolve pesquisadores, que envolve objetos técnicos, que envolve aparelhos de medição, que envolve, enfim, traduções gigantescas, né, de fenômenos naturais em métricas ou técnicas científicas, né? Sim, e você tá desse mundo, de certa forma, tipo, a gente tá aqui falando por uma mediação que é da ciência, né? Mas não quer dizer também que você tá nesse mundo de não estar negacionista e de não estar nessa ciência iluminista, né? Não quer dizer que você não precisa escolher entre uma coisa e outra. Acho que é uma falsa escolha, né? Você escolher entre o negacionismo ou entre uma ciência embranquecedora, universal, e, enfim, com todos esses problemas, né, que têm sido apontados. Acho que a gente não precisa fazer essa escolha. E que não é por aí. Exatamente. Inclusive, é o contrário, né? A ideia é que a ciência se descolonize, pense a si mesmo, se descolonize, inclusive, de produção de saber, porque enquanto prática de produção de saber, ela não é tão diferente assim dos testes. Claro que o que considera verdade na ciência é diferente do que considera verdade, sei lá, para o Davi Copenaua. Né? Os critérios de verificação de uma verdade ou de um ser são outros. Mas isso não dá o direito à ciência a dizer que o que o Davi Copenaua está fazendo é uma mentira, é uma crença, uma opinião, como a ciência fez, desde sempre. Mas a gente pode dizer para os terraplanistas que eles estão falando é mentira, porque eles estão nessa episteme que a gente está... reivindicam cientistas, justamente. Então a questão é essa, tentar entender como é que a gente dialoga. É uma questão de alfabetização um pouco também, enfim, de repensar o que a gente espera de uma verdade, de um fato científico, né? Então é isso, né? Vamos tentar entender como é que a ciência procede, vamos entender por que o terraplanismo não funciona, por que ele não cola. E tentar entender por que as pessoas também fazem questão de dizer que a Terra é plana. Sim, isso é importante. Sim, isso é importante fazer essa pergunta. A política que a gente tem que fazer, em vez de chamar logo de novo, né? A gente tem que stay with the trouble. A gente não tem que ficar com problema. A gente não tem que desqualificar que você é maluco. Eu sei que é difícil. Eu sou uma que tem uma Sim. Mas a gente não tem a ganhar, né? Se a gente faz isso. Não, até porque se a gente, enfim, chamar de maluco, no caso, também reproduz certa divisão entre a razão e a loucura que tá problemática também, pelo menos para dizer o mínimo, né? Eu gosto muito de pensar a ideia da prática científica como outras práticas, como contendo seus próprios critérios, né, de dizer a verdade. Cada prática precisa atender a determinados critérios específicos para ser considerada verdadeira ou não. O terraplanismo certamente não atende, ele pode atender até alguns. Né? Uma verdade precisa de uma comunidade que concorde, precisa de saber contar a história, né? Toda verdade precisa desses critérios. Mas o terraplanismo não passa do teste da correspondência com o mundo. Não passa. Né? Sim. Eles estão querendo impor uma convicção interna no mundo. Sim, sim. E eu acho que essa pergunta que você colocou de por que isso está acontecendo é uma pergunta importante para a gente se colocar, né? E, bem, Aline, a gente já chegou a 40 minutos, né? Eu queria só fazer uma pergunta
para a gente encerrar, se alguém tem mais alguma questão a colocar, coloque, por favor. Mas a pergunta que eu queria colocar para encerrar seria: você vê algum motivo para a gente ficar otimista? E aí, choros, né? Porque a gente está falando sobre Chorizo de nervoso. chorizos, né? Eu acho que é o meme que eu mais tenho usado, é chorriso, porque você ri, só Sorrisos. que você... Chorrizos. Olha, eu li um texto muito interessante esses dias do Diego Viana, eu não sei nem se ele está aqui assistindo, que ele falou que ia assistir. Que ele fala como se essa pandemia inaugurasse finalmente o século XXI. Porque finalmente estamos começando a viver um mundo que a gente previu. Isso tudo estava previsto. Mudança climática, né? Os desastres, as pandemias, não são novidade, não são uma surpresa. Né? Então a questão toda é, se o otimismo significa sonhar com aquele mundo do Holoceno, ou sonhar com um tipo de configuração política, social que a gente vinha nutrindo até muito pouco tempo atrás, né? De uma sociedade racional, né? De uma convergência para o progresso, né? De uma sociedade estável, uma natureza estável, né? Se a gente for esperar por isso, realmente a gente só pode contar com pessimismo, que esse mundo não vai voltar. Né? O Latour fala, a gente não devia falar em crise ecológica, a gente devia falar em colapso climático ou novo regime climático, porque não vai passar. Não é uma crise. Não é uma crise, né, que a gente pode sonhar, daqui a pouco eu vou voltar para a rua e vai ficar tudo bem. Não vai. Então, se otimismo significa sonhar com esse mundo que não existe mais, a gente não tem mais condição mesmo. Né? Agora, se otimismo significa aprender a desenvolver estratégias adaptativas ou sei lá, novas ferramentas, inventar novas ferramentas para a gente tentar entender que tipo de mundo vai ser possível em meio a essa instabilidade, a essa grande degradação que já começou a acontecer, aí eu acho que a gente tem que encontrar esse lugar entre a negação e o derrotismo. Sim, a gente sim. Não pode, né? Então, se a gente sonhar com delírios de salvação total, a gente vai ficar sonhando e vai negar, a tecnologia vai resolver, a ciência vai resolver, E não, engenharia, caralho a quatro. E do outro lado, o derrotismo é isso, não tem nada a fazer, acabou tudo. E aí então a a gente gente tem que saber se colocar nesse termo, eu acho. Entendeu? E eu acho que o derrotismo a gente abandona a disputa por certas questões na mão de quem tá ali, né? Tipo, Bolsonaro, Trump, etc. Teve uma live com a Naomi Klein e a Angela Davis que elas falaram bastante umas propostas do sentido, né, de realmente na direção do que você está dizendo, né, de não é um retorno a uma coisa de antes, não é e nenhuma salvação absoluta, é a disputa mesmo, a disputa legal, a disputa em todas as arenas em que a política se dá, não só na política com P maiúsculo, mas a disputa das micro-relações pois é. também. A gente não tem que ficar tentando se recuperar um passado que já passou e tentando esquecer e se projetar para um futuro que não vai existir. A gente vai ter que ser capaz de recuperar esse presente, entendeu? Com todas as armas que a gente tiver e entendendo quem são os novos companheiros da nossa batalha. Vírus, CO2, com essa galera que a gente vai ter que viver daqui para frente. Então, para mim, esse é o tipo de otimismo, um pessimismo alegre, talvez? Talvez. Mas eu acho que é por aí que a gente tem que começar a navegar. Não dá pra gente desistir, a gente não tem como, né? Deixemos o pessimismo para tempos melhores, né? Aquela frase lá de maio de 68. Sim. Mas também não dá pra gente achar que vai voltar tudo como era antes. Não vai. A gente precisa realmente aprender a habitar esse planeta degradado. E é um chamado à criatividade. E é um chamado à criatividade que você está fazendo, de certa forma, né? Não sei, essa potência de vida. Aline, muito obrigada, gratidão mesmo, assim. Foi muito bom ouvir você, aprender contigo, né? Aqui. E não sei. Sim, foi ótimo. Você quer falar mais alguma coisa? Sugerir alguma outra coisa? Não, acho que tá bem. Acho que a gente... Vamos nos entender e nos desenvolver aqui, aprender quem são os nossos... Quem é o nosso coletivo, quem são os nossos amigos contra os inimigos, mas dessa relação aí de considerar, a prestar atenção para quem está ao nosso redor, né? E expandir essa política para os não humanos. Acho que essa que é a mensagem que a gente tem que deixar, né? A política tem que fazer, os não humanos fazem parte dela e eles precisam ser considerados de modo a eles não virarem uns agentes destrutivos, né? A gente precisa aprender a conviver com eles. Sim. Muito obrigada, querida. Se cuida e... Você também. Lave as mãos. Te ouvir. Sim. Lave as mãos e... Beijo, Ju. Beijo, querida. Tchau. Até mais. Tchau, gente. Valeu.